Mais uma edição do programa Vozes, Diversidade nas Ondas do Rádio, um espaço aí criado para promover a informação, diálogo, respeito, as diversas formas de existir e viver. Eu sou o Célio Santos e junto comigo hoje Arthur Frias, nesse bate-papo de hoje. Boa tarde, vocês que estão nos ouvindo aí pela Rádio de Heliópolis e também para quem está assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, enfim, né, aí as plataformas que a gente está aí no ar. E vocês também podem participar conosco enviando suas dúvidas. Lembrando que esse programa é uma realização do projeto Vozes, Diversidade nas Ondas do Rádio, da Unas Heliópolis e Região, em parceria com a Rádio Comunitária de Heliópolis. E o projeto é realizado por meio de termo de fomento com a Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos da Cidadania. Bom, hoje vamos falar sobre a visibilidade lésbica. É um tema que nos convida a refletir sobre direitos, cidadania, representatividade e combate ao preconceito. No Brasil, o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica surgiu como forma de reconhecer a luta das mulheres lésbicas por igualdade, respeito e acesso a direitos fundamentais. Mais que uma data comemorativa, é um momento para discutir os desafios que ainda persistem e celebrar as conquistas alcançadas graças à mobilização social. Sim, e visibilidade lésbica significa reconhecer a existência, as histórias e os direitos das mulheres lésbicas. Também significa combater a invisibilidade, os preconceitos e os estereótipos que muitas vezes dificultam o acesso à cidadania plena. Como eu tinha falado, a data surgiu a partir da mobilização do movimento de mulheres lésbicas no Brasil e busca dar destaque às suas pautas e reivindicações. É uma oportunidade para discutir direitos, combater a discriminação e incentivar o respeito. O mês de agosto ele demarca no calendário da luta por direitos da população LGBTQIAPN+, e são duas datas de fundamental importância. O Dia do Orgulho Lésbico, que é dia 19, e o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, dia 29 de agosto. Ambas nasceram da necessidade de conferir visibilidade a mulheres historicamente submetidas a um duplo apagamento na sociedade em geral e também dentro da própria comunidade LGBTQIAPN+. Elas seguem enfrentando a lesbofobia e também a invisibilização e a sistemática negação de direitos. E para conversar conosco sobre esse assunto, recebemos hoje Drica Nascimento, que é integrante da coordenação ampliada do Movimento de Mulheres de Heliópolis e Região e da coordenação do movimento LGBTQIAPN+, o Grito da Diversidade. Atua como mediadora na Rede Paulista de Futebol de Rua e é trabalhadora no projeto ADM, né, Drica? Isso, ADM. ADM lá no projeto Inspira Mulher, formando potências, fortalecendo o empoderamento e a formação de mulheres empreendedoras. Enfim, seja muito bem-vinda, é muito legal, tô bem feliz de ter você aqui com a gente no programa de hoje. Se você quiser falar um pouquinho, contar sobre a sua trajetória pessoal, profissional, pode mandar bala. Tá, ok. Obrigada, quero agradecer pelo convite de estar aqui. Acho que o programa é muito importante, para debater histórias, compartilhar vivências. Quero agradecer muito. Para mim é uma honra poder participar de um programa na rádio. Eu gosto muito desse espaço de comunicação aberta de rádio, Eu tive um programa aqui também que tinha o mesmo nome, mas era numa outra pegada. Mas é muito legal, assim, poder compartilhar essas histórias com a galera que tá ouvindo a gente, Porque vocês começaram aí falando, desse histórico de luta. E aí, com esse recorte, de visibilidade lésbica, mas é toda uma luta do movimento LGBT que está aí para ter representatividade. Então, esse programa, assim, é um marco importante para a gente, que faz parte dessa comunidade que consegue ter referências nesses lugares. E aí, de comunicação, aí de luta, de trabalho, e aí a gente vai indo. Agora, não sei que parte da minha história, assim, vocês querem começar que eu fale, mas... Pode... Acho que da sua trajetória pessoal, da sua trajetória profissional, acho que é importante, as pessoas conhecerem um pouquinho mais. Fala pra gente quem é a Drica Nascimento, Tá bom.
É meio difícil, às vezes, eu ficar refletindo assim sobre quem eu sou, assim, mas pensando no histórico, nessa trajetória pessoal que vocês estão falando, hoje, né, eu sou a Drica Nascimento, que faço parte desses movimentos, que é o movimento de mulheres, que é o movimento LGBT, esse movimento também, né, que é o movimento esportivo de futebol, que é isso que eu faço mediação. No trabalho social, eu já estou há alguns anos, acho que vai fazer quase 20 anos já. Comecei em projeto social e aí como educanda, aprendendo as vivências e conhecendo como funcionava esse caminho, até começar a ser... Comecei a trabalhar no serviço social como educadora social, e aí trabalhando com adolescentes e jovens, e aí trabalhei no esporte também, com futebol, e aí como mediação, né, que não tem nada a ver com treinamento, é mais mediação, é mais roda de conversa, e a gente vai falar sobre isso, diversidade, sobre o dia a dia. E aí até chegar, hoje no Inspira Mulher, tiveram outros projetos, mas hoje no Inspira Mulher a gente está num projeto que trabalha com mulheres empreendedoras que querem empreender ou que já são empreendedoras, e aí é formação, né? Curso para aprender a lidar com essas novas tecnologias, com as novas redes que existem hoje, e aí ferramentas também, né? Com as ferramentas da internet ou do celular que está na nossa mão, com que a gente pode lidar. E dentro do projeto Inspira Mulher tem uma parte de formação também que fala sobre empoderamento feminino, que aí é para fortalecer as mulheres. E aí a gente fala sobre tudo também, diversidade. E aí fala sobre como existe, né? Como a gente está nessa sociedade. E a Drica LGBT? Não, a Drica como surge? Tá. Muitas pessoas já me perguntaram, que normalmente as pessoas quando vão falar com a gente perguntam, quando você se descobriu, quando você entendeu, assim. Pra mim, eu sempre fui a Drica que eu sou hoje, sempre fui desse jeito, assim. Até a gente entender como se vê na sociedade, né? Então, desde pequena, né? Vou falar como eu me vi, assim. Desde pequena, eu sempre me considerei diferente, desde mais nova. Achava que era diferente mesmo, que tinha uma vivência diferente, mas não sabia o que era, né? Cresci... Como o esporte faz parte da minha vida, uma mulher, né, uma menina que cresceu jogando futebol, então eu achava que era diferente, mas só por conta dessas coisas diferentes que eu fazia, não pelas coisas que eu sentia. E aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo e entendendo que não era isso. Diferentemente de muitas pessoas, eu acredito que, no meu caso, é diferente, né, de muitas pessoas que a gente vê por aí, eu fui entendendo e percebendo essa história um pouco mais tarde do que normalmente uma galera tá ali na adolescência, tá nesse processo conturbado. Então eu percebi bem mais tarde, e aí foi mais fácil de lidar, assim, não foi muito complicado no meu caso lidar, mas aí infelizmente não é o que acontece com todo mundo, né? Porque como eu estava no trabalho social, eu já falava muito sobre isso, e aí eu fui entendendo o que era, o que eu estava sentindo, a pessoa que eu era. E aí já falava isso no dia a dia em casa também, que eu já era mais tranquilo falar sobre, então eu não tive muitos problemas, mas infelizmente essa não é a nossa realidade, né? Ou a realidade da maioria de nós. Mas foi muito natural pra mim, assim, eu não sei quando foi que isso aconteceu, de eu falar, olha, é isso aqui, viu, gente, ó, sou lésbica e é isso aí. Não, pra mim foi muito natural, fui vivendo, tive um relacionamento, aí fui tendo vivências, convivendo com as pessoas, não foi... muito, acho que não sei se foi muita surpresa, eu acho que não, né? Porque tem aquele lance de casa que o pessoal fala que é surpresa, mas tem uma galera que sempre sabe, né? Que sempre percebe. Sempre tem. Quem é da bolha sabe. Hoje, o que te inspira a seguir lutando aí pela visibilidade, pelos direitos, pela valorização das mulheres lésbicas? O que me inspira hoje, eu acredito que é... Primeiro que a gente fica perdendo muitos direitos e a gente sempre tem que provar uma coisa a mais, né? O que me inspira é pensar que se isso não acontecer hoje, né, pra gente que tá aqui, mas futuramente, que as pessoas não precisam se provar tanto. E aí são as histórias que acontecem do dia a dia. Eu acredito que o que me inspira é isso, assim, ver que a gente precisa ser referência, e aí não precisa no sentido de, nossa, é obrigado, porque aí cada um vive do jeito que gostaria, né? E se coloca do jeito que gostaria. Mas que é importante ter pessoas, né? Que nem a gente que tá no lugar falando, para quem tá ouvindo agora, ou tá em, sei lá, em qualquer outro lugar que a gente esteja trabalhando, veja que é possível chegar nesse lugar. O que me inspira é pensar que sempre vai ter uma representatividade em algum lugar. Mas, já pegando o gancho, o que significa para você falar sobre a visibilidade lésbica?
tanto como mulher, né, como mulher lésbica. Para mim é muito importante, mas eu tava falando da minha história agora, né? Não foi algo que surgiu tão naturalmente eu falar também sobre isso. Eu fui por fazer parte de movimentos e tal, assim, eu fui numa roda de conversa uma vez, era com adolescentes de CCAs, e aí eu tava com a camisa, né? Com a camisa com a bandeira gay, né? E aí no momento, assim, a conversa não tinha nada a ver com isso. E aí teve uma menina que perguntou, eu tô vendo sua bandeira, não sei, começou a perguntar. E aí ela estava se identificando com as coisas que ela estava ouvindo. Nesse dia eu percebi que era importante começar a falar sobre isso em alguns lugares. E aí no meu caso, porque já faço um trabalho social, já estou em movimentos, então eu falei, putz, é importante. Foi, sabe quando vira uma chavinha assim, eu falo, nossa, é importante. Né? Às vezes a gente está só vivendo e não está vendo que as pessoas do lado ou precisam ouvir uma história parecida, porque não vivem momentos difíceis, e aí não sabem como lidar com essas coisas. A gente também não tem a sabedoria plena, mas tem as nossas histórias, né? E a gente consegue compartilhar essas. Eu entendi que era importante falar sobre essa visibilidade mesmo, quando eu participei dessa roda de conversa, porque é isso, a gente está em casa, a minha bolha sabe, meus amigos sabem, a gente vive tranquilo. Quando a gente fura a bolha... Aí quando você vai para outro lugar, você fala, caramba, é importante. Só percebi mesmo numa roda de conversa assim, participando de movimento. Falando de visibilidade, eu acho que é importante a gente também saber de que forma que a invisibilidade, ela afeta o cotidiano das mulheres lésbicas. É bem complicado, né? Porque é invisível aquele lance que as pessoas... Aquela coisa, né? Não tô te vendo, você não existe. E aí, quando a gente não fala também, a gente não sabe quem é a representatividade. E aí, atrapalhar muito no sentido de... Quem são essas pessoas, né? Que estão nesse lugar? Quem me representa? Quem tá lá por mim? A representatividade sempre vai ser importante nesse contexto. E aí, invisibilizar é apagar quem você é, né? Você não tá na história... Você não está na história da sua vida, você não está no seu dia a dia, então quem você é, né? O que você vive para ser não é reconhecido. E aí em vários lugares nem na gente. E tanto que mudou, né? Quando mudou as siglas, as letras, o L veio na frente e aí vocês já falaram muito isso aqui que eu ouvi uns outros programas por conta disso, né? Porque para dar visibilidade, porque na maioria de nós somos mulheres, né, lésbicas, e ser mulher nessa sociedade já é bem complicado, bem difícil. E aí trouxeram para frente para tentar dar uma visibilidade maior, mas assim, a gente que vive às vezes numa bolha assim, que já lidar com a galera, lidar com a comunidade, às vezes acha que tá tudo ok, né? Mas quando você sai um pouquinho dela, você vê, não tá ok não, peraí. É porque na sociedade, como você mesma falou, já existe um preconceito com as mulheres. Sim. Né? Existe o machismo aí de que mulher não faz certas coisas, quem faz é o homem. E aí quando se fala de mulher lésbica, cara, independente, que não depende de absolutamente ninguém, que vai à luta e corre atrás dos seus. Então isso acaba que se tornando um preconceito muito maior. Além de você ser mulher, você ser uma mulher lésbica. Aí o preconceito, ele triplica. Isso. E aí tem esse lance de sempre provar mais, né? Aí eu acho que isso serve para nossa comunidade, mas pensa nesse machismo que você tá falando, precisa provar mesmo. Você é mulher, eu não sei. Você é mulher lésbica, então, e aí vão pegando os recortes, tem todos, né? Isso que eu já ia falar. Eu aqui, como jovem e homem aqui do rolê, né? O único homem aqui do rolê. Desculpa, Lucas. Sem ofensa. Eu tinha uma pergunta aqui já preparada até para falar sobre isso. Antes de eu fazer essa pergunta, eu vou explicar um pouquinho. Quando eu era mais jovem, assim, no auge da minha jovialidade, eu ouvia muito sobre fetichização. Sim. Por quê? No sentido de, o homem, pra ele, gay é um absurdo, mas mulher, pra ele, né, a gente sabe qual... dá um jeitinho, né? a gente sabe qual contexto Sim. eles aprovam, né? Então tem essa questão do machismo. E aí a pergunta entra assim, quais estereótipos ou preconceitos ainda são muito comuns pra você? Isso você consegue responder até como coordenadora dos dois movimentos, né? Da Sim. pauta dos dois movimentos. Esse do fetiche ainda é muito, muito grande mesmo para a comunidade lésbica. E aí tem que ficar se provando mesmo, porque aí a gente tem as lésbicas que são mulheres cis, mas tem outras que
que se vestem, né, como a sociedade diz, de um jeito diferente também, mais masculino, que não tem nada a ver, não é isso, mas que a sociedade diz assim. E aí sempre precisa ficar se provando e sempre vai virar um fetiche. É como você falou, tem 2 mulheres se relacionando, é porque não encontrou um homem que fez alguma coisa ou te pegou direito, que é sempre assim, a linguagem é mais nesse sentido. As 2 mulheres, tá bom, vamos ver assistir vídeo dessas 2 mulheres juntas aqui. Aí é se beijando, ou num outro sentido também. E eu acho que o primeiro que sempre vem, assim, são esses mesmo. Porque, infelizmente, quando vão falar da nossa comunidade, eu vou ter que falar no contexto geral mesmo, as pessoas nunca vão pensar em como a gente se relaciona ou como a gente vive, né? Sempre pensam no que acontece no quarto, ou em 4 paredes, e aí deduzem porque ninguém não sabe como é. Então, se não tem a vivência, não dá pra falar, né? Você só fala do que você vive. E aí sempre fica com esses estigmas. Eu acho que... E por ser mulher também, né? Porque aí tem os estigmas que vêm da mulher da sociedade. Tem que lavar, tem que cozinhar, tem que ficar em casa, não dá pra trabalhar. E aí serve para todas nós que estamos desse lado. Você é a mulher, você tem que saber lavar, passar. Não. Falando nessa questão de estereotipos, eu falei Tom, porque o Tom... Boa tarde, Tom! Tom que tá aí em off, tá nos bastidores, tá assistindo a gente. Mas falando em estereotipos, acho que eu não me lembro bem a data, mas eu não sei se 2019, mas por agora. Antes você colocava na pesquisa do Google lésbicas, o que aparecia? Sites pornô. Sim. Então a gente teve uma grande conquista que hoje você coloca lá no site do Google lésbicas e não aparece mais. Mas há alguns pouquíssimos anos atrás, a gente Meses. eu não me lembro bem a data, eu ouvi no podcast de umas meninas que estavam falando e eu achei isso muito interessante, porque antigamente você colocava no site de pesquisa lésbicas e aparecia somente site pornô. E hoje, não mais. A gente então ganhamos mais uma luta. Porque quando se fala em lésbica, cara, não é pornografia. É um ser humano que você está ali. A tecnologia ajudou um pouco também nesse sentido, né? Pensando que a gente está Sim. falando do podcast, e aí pessoas que falam nas redes sociais, aí qualquer uma delas, que sempre vai falando sobre isso. E eu acho que também ter pessoas, né, conhecidas nacionalmente, começaram a falar também. E Sim. aí quando pesquisa, às vezes aparece lá uma cantora, uma atriz, algum tipo, um artista Exatamente. que fale sobre isso, né? E aí é importante. Mas que luta, né? Só em 2020. Eu não me lembro a data, eu não me apeguei à data, mas eu acabei me apegando A informação, né? a informação, Uhum. mas eu acho que isso foi uma grande luta que nós vencemos. Sim, Grande luta. sim. E você acha que isso é uma curiosidade minha agora, você acha que isso é uma pauta invisibilizada, de certa forma? A pauta Do L mesmo. Ah, tá. Porque, Entendi. de certa forma, eu acho que eu tenho uma fala assim que eu tenho, que a mulher ela sofre independente da característica social, né? E, de certa forma, se a gente parar pra pensar agora, pessoas trans estão tomando muita visibilidade agora, pessoas gays sempre tiveram essa visibilidade, mas e o L? Cadê o L? O B já sofre, né? A gente já sabe disso, tadinho do B. Mas e o L? O B sofre. E aí entra o PAN também nessa também, que E o eles estão PAN. no mesmo caminho agora. Eu acho que é um pouco ainda. Já foi muito mais, e aí a gente teve sempre que ficar reivindicando e brigando pelas coisas, assim. Eu acho que ainda mas eu confio muito nesses coletivos que falam muito sobre isso, sobre como é importante as mulheres estarem nesse lugar. E aí entram até as mulheres trans também, as pessoas trans, né? Porque o pessoal fala muito também, mas às vezes vai invisibilizando em outro lugar, né? Tem uma pauta aqui. As pessoas trans estão nesse lugar, mas que também são invisibilizadas nesse momento, porque as mulheres trans também, né? O pessoal sempre estão questionando, sempre estão invalidando que é a história, mesmo tendo referências hoje, né? De luta, assim. Mas eu acho que já foi pior, igual ela tava falando. Mas que às vezes a gente sente meio apagada mesmo, assim. Eu falando nisso, eu lembro quando eu era pequeno, eu tinha uns 10 anos de idade. Morava na Bahia, e uma cidadezinha pequena, e tinha uma mulher lá que, tipo, sempre as pessoas falavam assim, não, chega perto dela. Tá, mas o que ela tem? Sabe, ela sempre vestia
uma camisa social, uma calça masculina, um chapéu. Mas, gente, mas o que que ela tem? Por que que ninguém pode chegar perto dela, não pode conversar? Não. Como o pessoal falava antigamente, ela é sapatão. Tá, mas o que que tem a ver? Por que que eu não posso falar com ela, dar um bom dia, uma boa tarde? Então, Por que eu vou ficar doente, né? Vou pegar o quê? eu vou fazer. O que que vai acontecer se eu falar com ela? Então eu ficava com aquilo. E hoje, eu saí de lá tem muito tempo e hoje eu entendo por que que. Cara, era simplesmente o preconceito das pessoas. Via ela passando na rua, todo mundo já, tipo, parava, ficava quieto, todo mundo em silêncio, tipo, ninguém falava nada. Cara, como que o preconceito é um negócio assim que você fala, meu Deus, ela era uma pessoa normal, vivendo a vida, vivendo a vida dela, mas as outras pessoas achavam que não podia manter contato com ela, dar um bom dia, uma boa tarde, não podia, ensinava-se isso às crianças. E hoje eu entendo que é o bendito preconceito, o maldito preconceito, né? E é muito louco, né, que você tá falando, né? Como criança, tá lá perguntando, mas por quê? Tipo, é só uma pessoa que eu quero conversar. Como esse preconceito vai passando, né? De Exatamente. criança até vai moldando as pessoas, né? Infelizmente, pela sociedade ser do jeito que é. Exatamente. Arthur, Eu tô pensando aqui, vamos entrar um pouquinho, quer dizer, eu vou entrar um pouquinho, né, no âmbito saúde. Tá. Que é uma coisa, eu acho que é pouco falada, né, de certa forma. Porque às vezes a gente entra numa bolha que a gente acha que já tá normalizado. Ah, não tem que falar mais nada. Mas, pô, a gente tem, ainda existe obstáculos, ainda existe barreiras e a gente precisa falar delas, né? E aí eu te pergunto, como o preconceito afeta a saúde mental? Você acha que afeta? Afeta muito. E aí, principalmente que a gente tá falando de histórias, né? De caminhos da gente. E aí, quando a Pode gente pesar tá... o clima, tá? É. Fica aí. Não, e aí, como a gente vontade. tá se entendendo, se percebendo, e aí é muito difícil, né? Que nem eu tava falando, né? Tipo, se é alguém que não tem esse apoio em casa, que não tem essa escuta em casa, e aí é um sofrimento, né? Porque a família não aceita, e aí você tá lutando com quem você é, com sua identidade, e aí a mente já vai para outros lugares, e aí é um sofrimento emocional e psicológico muito grande. Porque como que eu vou lidar com isso? De repente a família é mais religiosa e aí não consegue entender esse contexto por conta do jeito que ele é formado, né, na sociedade. E aí afeta muito, assim. Tem muitos casos, né, infelizmente, aí, de depressão, de suicídio. E aí como que faz, né, para conversar com essas pessoas, aí pensando que elas estão num sofrimento emocional muito grande, mas que também... como que elas vão falar com outras pessoas sobre isso se em casa ela não consegue falar? E aí parece tipo assim, né? Parece não, na verdade, na maioria das vezes é assim. As pessoas vivem vidas duplas, né? Porque em casa precisa ser de um jeito, até entender, né, o contexto que vai sair de lá. E na rua, na convivência com outras pessoas, é de outro jeito. E aí a mente fica um parafuso, né? E aí é muito importante mesmo a saúde mental. Cuidar da saúde mental. Mas eu acho que para além disso, né, ser muito importante, é importante tentar afirmar de um jeito de convencer e conversar, né, com as pessoas que estão principalmente com esses jovens que estão se formando. Porque eu tô falando aqui de um preconceito que de repente a pessoa sofre em casa. E aí como que ela vai sair de casa, se for menor de idade, para fazer algum tipo de tratamento se não tem o apoio da família? Então é muito complicado. E aí é isso, né, de cuidar da saúde, porque se pode não afetar agora, enquanto tá mais novinho, mas daqui a pouco fica mais velho e aí não entende o caminho, não entende porque tá meio perdido, tudo isso por traumas que aconteceram ou na infância ou na adolescência, né? E é a hora que cresce que a gente vê os resultados, né? Exatamente. Ontem eu tive uma experiência de 2 clientes que chegaram na loja e a mãe e o filho, a filha, né, como ela quis deixar bem claro, mas você olhava e via que era um trans. E aí falou, vou fazer um currículo, tal, tá, tudo bem. Aí eu acabei soltando um ele, porque eu olhei e eu falei, cara, é ele. Aí a mãe já falou, não, é ela. Aí eu, tá, tudo bem, sem problema nenhum. Aí eu tive a cara de pau de perguntar, como que você se identifica? Porque
Porque a primeira fala, coisa... fala baixinho pra te ouvir. Fala baixinho pra mim, te né? ouvir. Só pra mim. E tipo, ele tava meio que tipo, cara, não faz isso, não fala isso. Aí a mãe, não é ela, é ela. Eu, tudo bem. Aqui está o currículo dela, mas aí quando saiu eu falei, cara, dá pra ver E o no incômodo, rosto, né? A gente vai... dá pra ver no rosto a Eu já tristeza passei por da isso. pessoa de não poder se identificar como ela se identifica. Ser ela, né? Que aí ela não pode ser quem ela é. Exatamente, não ser ele, porque ela tinha que ser ela ali, porque a mãe tava ali, então ela tinha que se identificar como ela, mas você via no rosto, vou colocar assim, você via no rosto dele que ele se identificava como ele, ponto, acabou. E isso tem que acabar, eu acho que tem que ter esse apoio da família, porque eu vejo que isso, através disso, desse preconceito que existe, desse não apoio que existe dentro da família, é o que causa depressão, Sim. é o que causa o suicídio, que a gente vê as estatísticas aí de muitas meninas trans, de meninos trans, que é por conta simplesmente de não ter o bendito apoio da família, cara. E Só aí isso. não aguenta mais essa luta, né? Porque ficou um embate muito grande. Com as Exatamente. pessoas que a gente ama, no caso, que deveria estar do nosso lado, e comigo. Fala, poxa, mas tem alguma coisa errada comigo, né? Aí volta pra pessoa. A pessoa fica nesse sofrimento muito grande. Infelizmente, a gente tem que conviver muito com isso. É. E aí, falando sobre saúde mental, a gente entra também na saúde física. Você sente que existem... A gente já sabe que existem dificuldades enquanto mulher. A gente sabe que é muito diferente, que é precária a saúde feminina ali, a saúde da mulher nos lugares. Você sente que existem dificuldades específicas no acesso à saúde para mulheres lésbicas, para mulheres cis, enfim? Eu acredito que tem sim. E aí a gente fala, né, de mulheres lésbicas, cis, e dá pra falar até de homens trans nesse caso, porque tem todo esse lance que a gente tá falando de identidade. E aí os profissionais de saúde às vezes não conseguem lidar com isso. Aí principalmente a gente vai falar de ginecologistas, né, que vão lidar com isso, que a gente precisa chegar, falar da informação, porque normalmente quando sempre se pergunta de relações, sempre perguntam de relações héteros, pensando que só existe, parece que só existe esse tipo de relação na sociedade, e aí é muito complicado, porque aí parece que você vai estar reeducando alguns profissionais de medicina para dizer, Ginecologistas, né, melhorem. para dizer para eles que não é bem assim que funciona. Então é muito complicado. Eu acho que é muito difícil, é muito vergonhoso para muitas pessoas. E aí ter que lidar com outras pessoas que não vão te acolher bem, que o acolhimento sempre é o Porque sempre primordial, vem né? aquela pergunta do ginecologista, você usa anticoncepcional? Isso. Não, eu sou lésbica. Tá, mas usa algum método contraceptivo? Cara, já te respondi. Eu sou lésbica. Então, tipo, E eu... continua, né? Você mantém relações com homens? E... Continua. Sim. E, tipo, caga porque a gente tá falando. É basicamente isso Eu mesmo. acredito que tem até umas formas de prevenção de IST agora, as que existam, mas tem coisas que a gente não conhece, né? E aí a gente, como população mesmo, da sociedade, aí não dá nem pra falar, porque ninguém ofereceu uma opção, então as pessoas que tá lá às vezes também, não sabe o que dizer. Só vai falar, não sei, né, o que te dizer. E aí vai sofrer, aí fica numa situação vexatória, porque fica com vergonha, né? Fica se sentindo mal e aí não volta mais. E aí o não voltar que é o ruim, né? Porque aí você vai uma vez, tá tentando cuidar da sua saúde, cuidar de você, entender quais são os procedimentos e as coisas a fazer. Mas você não sentiu mal na primeira vez e aí para voltar depois. O voltar que é a pior parte. Eu, particularmente falando, sou uma pessoa que eu tenho muito bloqueio. Então, por exemplo, eu tenho aquela questão de talvez eu muito 0% de chance eu não escolher um médico homem. Sim. Se for mulher, talvez uma não tão com uma idade não tão avançada, porque a gente sabe que também, tipo assim, a gente vai criando filtros, né? E aí chega uma hora que não tem mais médico pra escolher. E aí é muito louco, porque aí a gente, você tá falando, a gente vai ter que pesquisar ou entender um lugar que consegue acolher a gente para fazer esse atendimento. E aí é mó difícil, né? Porque vai fazer o quê? Ou vai procurar dentro de um grupo da comunidade, talvez pessoas que façam esse acolhimento, esse atendimento, porque se a gente for marcar uma consulta direta, e consulta é aquilo, caminha para o médico que está lá. E aí se esse médico não acolher a gente bem,
Aí a gente vai ver procurando. E às vezes é difícil, porque em muitos casos, né, que já aconteceram, as pessoas entendem, compreendem ou detectam algumas doenças um pouco mais tarde, né? E aí, doença mesmo que eu tô falando, algum tipo de câncer no colo do útero, ou IST, né? Que aí, para tratar, às vezes é mais demorado, por conta que não teve essa informação em vários lugares. E aí a gente pode falar de escola ou de lugares que não discutem sobre isso e que é aquela luta que a gente tem, né, diária ou anual ou mensal, que é sempre falar sobre educação sexual e a galera não quer falar sobre, né? Porque acha que a gente tá falando sobre as crianças irem fazer alguma coisa e não é nada disso. É sobre entender o corpo. Aí a gente já emenda aqui o papel da escola, não é isso, Arthur? Eu já ia pensar agora, falou a palavra-chave, eu já mando pergunta. Ah, qual você acha que é o papel das escolas no combate à discriminação? Eu acredito muito no letramento. E daí a gente vai estudar. E aí, até mais velho, depois que terminar o ensino médio, não sei se é ensino médio ainda que fala, enfim, mas que mudou, né? Mas você termina o ensino médio, aí se você for fazer uma faculdade, algum outro curso, você vai estar sempre estudando alguma coisa. E aí, se você começa muito novo, né, a discutir sobre isso, aí eu penso assim, no letramento mesmo, do que é explicar como é a comunidade, explicar que existem pessoas diversas no mundo, e aí são pessoas LGBTs, pessoas com deficiências, aí a gente pode ir para todos os caminhos. Eu acho que é o papel primordial e principal seria da escola. Pode ser que exista, né, uma escola ou outra que faça esse trabalho, mas o ideal seria que todas as escolas fizessem. E aí é isso. Precisa ter também profissionais LGBTs lá que entendem como falar ou o que está falando. Não que outro que não seja LGBT não consiga, mas tem que ter um aprimoramento, né, para acolher também essas crianças, que às vezes está lá na escola, a criança não. Ou criança, ou adolescente, né, não sabe, tá se percebendo, e aí, como vê o professor ou a professora sempre, vai confiar de falar lá. E como que esse professor vai acolher? É isso mesmo. Então, eu acho que é um papel primordial, principalmente porque a gente tá no maior tempo da nossa vida na escola. Tem que ter A esse letramento. escola, ela tem que ser realmente ter esse papel de combate à discriminação e promoção de respeito. Sim, exatamente. Sempre. Eu Sempre. penso. Arthur, Nossa, minha cabeça já Vai começou. pensando, né? Vai vendo as Não. vivências, ele começa já É, pensando. minha você cabeça vai- começa a girar aqui, já era. Aí eu só vou. Deixa eu aproveitar aqui, Arthur, que você tá com a cabeça girando, já pensando aí. Deixa eu me Mandar um abraço achar. pra Tanta Tuane, que tá mandando um abraço aí pra Drica, mandando pra você que você é uma inspiração aí pra todos, tá? O Tom, parabéns, assunto importante e necessário, com certeza. A galera pode participar com a gente, se vocês quiserem enviar pra gente perguntas, suas dúvidas, elogios. Estamos ao vivo no YouTube, só você colocar lá Rádio Comunitária Heliópolis. Você vai participar aí junto com a gente do programa Vozes, hoje falando aí sobre lésbicas, né? É o mês da visibilidade. Mês da visibilidade lésbicas. Então, fiquem à vontade para participar aí com a gente. Beijo, gente. Obrigada, viu? Pelo carinho aí. Vocês estão ouvindo. Geralmente minha cabeça começa a ficar assim, porque eu fui uma pessoa muito agraciada pelas formas de preconceito aí. Todo tipo de preconceito que a sociedade poderia ter, eu pude experimentar. E aí eu fiquei pensando nessa questão E aí eu fiquei pensando nessa questão da escola, né? A escola, por incrível que pareça, eu tive problema com uma única unidade de pessoa dela. Mas assim, eu fui muito contemplado na escola em questão de ser LGBT. Era uma escola praticamente LGBT. Então, assim, eu fui Tinha muito. uma galera maior que dava pra. E aí, colocar tipo, ali. quem era LGBT ali era o popular. Era o, nossa, meu Deus, você é LGBT. O estranho era o. Era o hétero. Era o hétero. Não que seja, né, gente? E assim, eu dei muita sorte nessa questão, mas eu fico pensando também, porque assim, a escola é meio conto de fada em relação à juvenilidade, né? Sim. A gente sai da escola, a gente vai pra realidade da sociedade aí, do mundo. E aí eu fico pensando, saiu da escola, foi para uma instituição, ali uma empresa, um comércio, enfim, foi trabalhar. Como que você vê esses espaços? E como você pensaria
dessas redes criando um espaço, um ambiente mais seguro, assim, para essas pessoas. Esses espaços, assim, eu entendo eles como, de verdade, assim, nada acolhedores. Em muitos lugares Cruel, né? deles. Bem cruéis, de fato. Porque a sociedade já foi formada daquele jeito, né? Ah, vamos fazer uma piada, né? Entre aspas, porque não é piada. E aí, na hora de receber as pessoas, fica muito desse campo, né? Do subjetivo e do que... Eu acredito até que aí, pensando no machismo que a gente estava falando, quando é uma mulher que chega, tem até um olhar diferente do que é uma pessoa trans, ou um homem gay, que aí na sociedade, em alguns lugares, são julgadas mais firmemente, assim, né? Pessoas trans, enfim. Eu acredito que fique invisibilizado, porque aí entra no lugar de... Às vezes a pessoa não pode falar, né? Quem é, ou quem gosta, só fala o nome, só... Ah, não, eu sou uma mulher que trabalha aqui. Aí não consegue viver e falar quem é de verdade nesse mundo. E o trabalho é muito difícil. Tem algumas empresas, né? Falando de coisa de diversidade, que tinha esse rolê de discutir muito o que era a diversidade, e aí de pessoas no geral, mas também da comunidade LGBT, mas que também algumas coisas foram se perdendo, né? Porque a gente foi perdendo também muitas coisas durante esses últimos anos, infelizmente. E aí, só a gente que tá vivendo na pele mesmo sabe que perdeu muitas coisas. Eu não sei se você vai lembrar, desculpa, você Não, pode falar. Não. Teve uma época aí que falavam muito de Pink Money. Sim. Que era tipo empresas que pegavam a pauta LGBT e tentavam lucrar em cima disso. E é uma coisa assim que eu particularmente tenho muita raiva. Sim. Assim, é raiva mesmo a palavra, não tem outra pra substituir. Por quê? A gente sabe que, por exemplo, você bem chucro agora, viu? Se derrubar, a gente sobe de volta. A gente sabe, é afeminado, é gay afeminado, vai pra C&A. É Sim, sapatão caminhoneira, eles vai fazem pra muito Chili isso. Beans. A gente, você passa na frente da Chili Beans, só tem padrão, meu. A gente não consegue estar em espaços. A gente, assim, eu falo a gente porque eu vivi socialmente como diversos tipos Sim. de letras. Vivi socialmente como uma pessoa lésbica até meus 13 anos de idade, quando eu comecei a viver socialmente como Arthur, então eu tenho um pouquinho de local de fala também. E. Tem a vivência, certo. E, tipo assim, a gente sabe que existem espaços, por mais que a gente fale assim, não tem mais preconceito, não precisa mais falar disso. Mas olha os recortes, olha os espaços, né, que essas pessoas estão inseridas. Será que a gente não precisa falar? E aí, você tá falando esse lance do Pink Money, tem esse... Pensa até no apoio, né? Que aí, esse ano a parada não teve perdeu muito apoio, né? Porque as empresas vinham, tá dando certo, tem muita gente, vamos colocar tudo, e aí fazia, né? Os produtos tudo com a bandeira LGBT, com um monte de incentivo, e aí voltaram um pouco para trás agora, porque, né, em alguns países, e aí a gente pode falar principalmente dos Estados Unidos, tem esse lance de voltar para trás, o apoio, não existe isso, essa diversidade aí vocês estão inventando, e aí quebra tudo, assim. Eu também tenho muita raiva dessas empresas que aí fingem um apoio, né? Que aí aproveita ali a onda que tá acontecendo no momento, apoia, mas depois, não quero apoiar mais não. Tipo, não importa, não é importante. Sendo que é muito importante, né? E aí, pensando nisso, né? A nossa população, a nossa comunidade é uma galera que gasta mesmo dinheiro, que quer estar mesmo junto, e aí, ou numa parada LGBT, ou em algum evento LGBT que tem, a gente quer estar junto ali, com a comunidade, se conhecendo e conhecendo outras pessoas. E aí é importante patrocinar. E aí esse lance do Pink Money surgiu nesse rolê. E a galera não ficou, né? Só quis aproveitar o momento, quando começou a discutir muito sobre isso, e depois a gente parece que apagou a gente da história. Da história deles. É tipo assim, eu contrato o gay, mas ele não pode ser afeminado. Eu contrato a lésbica, mas ela tem que estar de vestido, blusinha de alça, shortinho. Nem fala. Você entrar gay, você finge... Sim. Se finge aí. Finge demência, né? Finge que... Não, é que ele só fala desse jeito, ela só fala assim. Não, ó o marido dela ali, ó, a pessoa aleatória da loja. Assim. É verdade. A gente vê, você falou de algumas empresas, vamos falar os nomes de algumas empresas também, que é o McDonald's, né? Nossa. Sim. Essa assim, daí... McDonald's é o lugar dos excluídos, que né? é muito importante que a gente esteja em lugares trabalhando, mas, e aí tem esse ponto que você tá falando. Eu concordo. Porque a galera pega mesmo... tá falando de estereótipo, né? Pega esse perfil, essa Sim. galera mesmo. Vou deixar eles aqui. É igual falar que
pessoa, né, que homens gays só vão trabalhar no salão de cabeleireiro, fica com esse estigma. Sim. E já era. Parece que a pessoa não pode fazer outra coisa. Que eu acho que é isso que vocês estão falando. É tipo né? assim, é desde que a essas pessoa outras questões, escolha, desde que seja uma opção da Sim. pessoa estar ali, é uma coisa. Sim, eu concordo. Agora a empresa catar ali o estereótipo, a gente sabe que, por exemplo, não tô achando emprego em lugar nenhum, a gente vai pro telemarketing, sabe que lá acolhe acolhe, E aí né? você tá escondido Escraviza lá, né? todo mundo, Mas aí né? você tá escondido, a pessoa só tá ouvindo sua voz. Então, Não, mas dentro da empresa também, mas aí já é outro assunto, é né? outro rolê, É. Não vou entrar nessa briga Mas agora. eu concordo. Eu acho que, não sei se as pessoas que estão ouvindo já perceberam isso, mas é verdade. Aí Tem umas empresas que têm esses perfis mesmo. Que vão ligando os pontos enquanto a gente vai falando que a gente não tá. Aqui a gente não mente, não, hein? Não, é vivência. Ó, eu vou contar uma historinha do mês de agosto mesmo. Mês de agosto ele ganhou esse reconhecimento porque foi nele há muitos anos, que aconteceram 2 eventos muito importantes na história da comunidade lésbica brasileira. O primeiro deles que foi o Dia do Orgulho Lésbico, que é comemorado dia 19 de agosto, como a gente tinha falado no início do programa. E em 1983, tá na sua terceira folha, Arthur, para você acompanhar, havia um bar no centro de São Paulo, não sei se você já ouviu falar. Sim. Eu, por exemplo, ouvi muito pouco, mas chamado Ferros Bar. Ele, durante o dia, era um local que funcionava como restaurante e à noite o bar ele era bastante frequentado pela comunidade lésbica. Então, muitos movimentos como os coletivos lésbico-feminista, o Grupo Ação Lésbica Feminista, se reuniam no Ferros Bar. O Galf, inclusive, vendia por lá o Xana com Xana, você já ouviu falar? Uma publicação independente que falava sobre a organização política e pregava a resistência da comunidade lésbica. Mas em 1983, as pessoas que administravam o bar, elas decidiram proibir a venda do periódico por lá, e motivadas aí pela proibição e pelos frequentes episódios de discriminação que havia lá dentro, que o pessoal sofria como mulheres lésbicas, as frequentadoras do local decidiram se organizar em protesto. Foi assim que aconteceu o levante do Ferros Bar, em 19 de agosto de 1983, e os protestos distribuídos durante o protesto, os panfletos distribuídos durante o protesto, eles incentivaram as pessoas a apoiarem a causa e trazia palavras que ficaram bastante marcadas na história do LGBTQIAPN+. Uma delas faz de conta que eu sou tratada igualmente como todas as pessoas, faz de conta que o restaurante que eu frequento me respeita como eu mereço, faz de conta que a sociedade me encara sem preconceito, faz de conta até quando? Então é uma pergunta, faz de conta até quando? Porque a gente vê que muita gente, eles só vivem nesse faz de conta, né? E esse episódio ele ficou conhecido como na história do LGBTI, como o Stonewall brasileiro. Stonewall, que a gente já contou no programa passado. E ele comemora esse ano 43 anos, agora em 2026. Agora, voltando para o mês da visibilidade lésbica, nós temos outra data comemorada no Brasil em agosto, que é o Dia da Visibilidade Lésbica, celebrado no dia 29 de agosto. A data ela é uma homenagem ao primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, que aconteceu em 1996 no Rio de Janeiro, e ele foi organizado para que mulheres lésbicas e bissexuais pudessem discutir e propor ações nas políticas públicas e na busca por direitos e dignidade. Essas datas elas são muito importantes para poder homenagear as lésbicas pioneiras e as precursoras dos movimentos sociais no Brasil. Nomes como Roseli Ruth, Miriam Martinho, Marisa Fernandes e Alice Oliveira são algumas das muitas mulheres que lutaram e ainda lutam por equidade no país. Mas a gente não pode deixar somente focar somente nesses nomes, porque existem existe a Drica, existe o programa Vozes, existe muitas outras pessoas que também estão nessa luta, né? Na luta por direito e dignidade. Mas essas celebrações também são uma forma de reforçar a luta por direito das pessoas lésbicas no Brasil. Afinal de contas, muita coisa mudou aí nos 43 anos, desde que houve aí a primeira luta das mulheres lésbicas aqui no Brasil.
mas as lésbicas brasileiras ainda estão distante da equidade, né? O que você acha? Ferros Bar, até quando? Até quando? Boa pergunta, né? Precisa sempre ter um levante, uma luta para estar nesse lugar. Acho que a pergunta até quando é ótima. Faz de conta até quando? Então a gente tem que e continuar assim na luta por nossos direitos, e não é um faz de conta. A gente tem que se mostrar e a luta pelos nossos direitos e por igualdade. Arthur. É muito importante, né? Eu sou o cara das perguntas. Falou comigo já. A gente preparado já. Eu cheguei hoje, né? A gente tava aqui arrumando as coisas, eu já fiz uma pequena entrevista com a Célia aqui também. A gente já foi conversando, meu negócio é pergunta. Você acha que o Brasil avançou em relação aos direitos da população? Isso não necessariamente falando sobre leis, mas da sua realidade, assim, de quando, sei lá, você entrou nessa bolha de luta até hoje. Sim. Quais as diferenças que você vê? Eu acho que o Brasil avançou, sim, em muitas coisas. Casamento igualitário, direito ao nome, né? Ou nome social, ou trocar, né, a identidade, colocar o nome que você se identifica. Eu acho que a gente teve muitos ganhos nesses últimos anos, mas também tiveram alguns retrocessos. E aí, normalmente, a gente sempre fala do que a gente perdeu, assim, porque é muito grande pra gente, porque às vezes as pessoas não entendem, mas pra gente é uma coisa muito enorme perder algum direito, porque a gente já não tem muitos, né? Como comunidade, como população LGBT. Eu acho que avançou, que falar sobre isso foi, acho que um dos maiores avanços, porque a gente consegue falar, e ainda sempre luta pra falar mais, mas a gente consegue. Aí tem esse espaço aqui na rádio, mas aí tem redes sociais, apesar, né, desses grandes líderes, grandes donos de redes sociais, sempre tá mudando, né, o algoritmo para poder a gente não falar muito sobre a comunidade, mas ainda assim tem muitas pessoas que falam sobre isso, e aí é muito importante. Eu acho que um dos principais avanços foi falar, porque a gente começou falando aqui que não podia falar, que era um tabu, você na contou a verdade. sua história da vivência, não chega perto dela, tal, tinha um tabu enorme. E acho que um primeiro avanço foi falar mesmo. E isso a gente falando da Grande São Paulo, né? Porque cidades vizinhas, até mesmo interior aqui do município, ainda tem muito preconceito, Sim. né? Aqui a nossa sociedade metropolitana ainda é um pouquinho mais inclusiva, vamos falar assim. Mas, assim, você dá 2 passos pro lado, já não é mais. E aí, com falar, né, que é isso que eu tô falando, surgiu esse... Tem o que é preconceito, que já era preconceito mesmo antes, mas também surgiu esse lance, é mimimi. Vocês estão querendo demais, não precisa. Os direitos são os mesmos para todo mundo, mas pra gente é diferente. E aí, quem tá ouvindo aí, a gente que tá nessa comunidade, que às vezes não se identificou nesse lugar, né, de que os direitos são diferentes, a gente precisa entender, né? Mas aí é isso, é o letramento, é aos poucos. Mas eu acho que poder, né, ser família, poder adotar, poder casar, poder ter um relacionamento mais longo, são coisas que a gente conquistou muito recente, né? Sim. E aí são muito importantes pra gente, né? A gente sabe quem é a nossa família, se a gente tiver um bem, a gente sabe com quem deixar. E aí, o pessoal já... Quem não vive isso, já tem isso desde sempre, né? Já sabe que pode ser assim, mas pra gente é uma luta, é uma coisa assim. E assim, eu falei no começo do programa que eu tava bem feliz de estar com a Drica aqui, porque assim, gente, eu já falei pra vocês a minha idade, né? Eu tenho 26 anos e eu conheço a Drica desde muito jovem, né? Não somos próximos, mas sempre foi assim de se trombar, tudo, de se ver. E assim, eu lembro de quando você era educador e tudo mais. E é bem legal a gente estar tendo essa conversa aqui. E assim, dentro de toda a sua trajetória, né? Dentro do que eu ouvi também, você fez parte do CDCM, né? Sim. Qual a importância das políticas públicas em toda essa trajetória, assim? O que você vê hoje? Qual a importância? É muito importante para poder acolher a gente, né? E aí, você falou do CDCM, que é um serviço que atende mulheres vítimas de violência. E aí eu falo dele para dizer assim, que qualquer CDCM na cidade pode atender mulheres trans, né? Que sofreram violência, mulheres lésbicas e pessoas trans, né, que podem fazer esse atendimento no CDCM. É importante porque a gente se enxerga. E aí a gente tem o centro de referência, né, LGBTI, que a UNAS administra um deles,
Só que fica muito longe, né? O interessante seria se pudesse ter, ou em cada subprefeitura, ou em lugares mais É o próximos. certo, né? Existe, que bom que existe um lugar, pelo menos, para fazer todo esse trabalho, mas ele ainda é muito longe. Mas ter políticas públicas que validem a nossa existência é importante e primordial, né? E aí é o que eu estava falando antes. Tem esse que existe, tem esse centro de referência, e aí parece que é muita coisa, mas nós somos muitos, né? Então, para caber todos nós, precisam ter mais políticas. E aí é de incentivo, aí eu acho que aí vai para qualquer lugar. Para o esporte, para a saúde, para o trabalho, para a vida. Porque como que a gente vai viver em grupo se a gente não entende exatamente quem a gente é, ou como viver sendo quem a gente é, né? E você falou muito também dos familiares, né? Da importância que foi para você um familiar apoiar, né? Toda a sua existência, né? E isso é, nossa, só de falar assim, a gente já vê o peso disso, né? Como você acha que as famílias podem apoiar essas pessoas? A gente sabe que estruturalmente, a gente sabe que o preconceito já existe ali, religião também afeta muito essa estrutura. Mas como que você vê, assim, uma forma legal da família apoiar a pessoa? Eu acho que família, assim, sempre quando eu participo de uma roda de conversa, ou de um grupo de conversas mesmo que não são, assim, de trabalho, informal, eu sempre falo e penso que foi o que funcionou muito comigo e que funcionou com algumas pessoas que eu conheço, que a família é muito importante nesse processo, mesmo, né, tendo a sociedade desse jeito que configurou a família, né, o que diz que é família, porque o que eu sinto, né, é que como a família acolhe a gente em casa, é como a sociedade vai acolher. E aí no sentido de, assim, a sociedade é preconceituosa, a gente sabe. Não é nesse sentido, é no sentido, tipo assim, se eu souber que na minha casa eu tenho alguém para quem voltar, se acontecer qualquer coisa dessas comigo, algum tipo de preconceito, algum tipo de violência, eu sei que eu vou ter um apoio, um incentivo em casa. Porque se eu não tenho esse apoio em casa, é isso, eu vou pra rua, vou ser maltratado e eu vou voltar para casa e vai estar do mesmo jeito. E aí, aqueles julgamentos todos. Eu acho que família, assim. E aí pode ser a família que a gente nasceu ou a família que a gente escolheu. Eu falo no sentido mais amplo, porque pra gente, como comunidade, funciona assim. Às vezes a que a gente foi a nossa origem não funciona. E aí a que acolheu a gente é que vai funcionar. Eu acredito que do jeito que a família acolhe e entende a sua vida, é o jeito que você vai ser tratado na sociedade. E aí, esse tratado na sociedade que eu falo é no sentido do que eu disse, né? Se eu sofrer, se eu tiver algum preconceito, quando eu voltar para casa, eu vou ter um colo de quem conversar e da minha família para me apoiar. Drica, em uma palavra, pergunta bem rápida. Uma palavra, vai. Uma palavra para definir visibilidade lésbica. Eita, visibilidade? Eita, uma palavra só? Caramba. Ou duas. Eu acho que eu vou dizer história, né? Que aí é quem você é, né? Mas é só uma palavra, então história. Uma conquista importante. Em uma palavra. Tudo em uma palavra? Se você quiser falar, mas pode Tá. falar. Frase, Uma sua frase. opinião. Como pra comunidade, você tá falando, né? Sim. Tá, eu vou ficar com essa do que eu falei, né? Do casamento igualitário, de ter uma família, de poder escrever uma história, assim, na sociedade. Um desafio. O desafio é firmar essas conquistas, né? Porque tem coisas que são garantidas, mas tem coisas que toda hora ameaça que a gente vai perder em algum momento. Acho que o desafio é deixar garantido isso. E a nossa frase oficial, nossa pergunta oficial aqui do programa: qual mensagem você deixa para quem ainda tá enfrentando esse preconceito? Tá. Eu acho que primeiro essa, né, para a família, assim, de acolher. Eu acho que para quem está sofrendo esse preconceito, assim, infelizmente, é muito difícil passar por isso se você for muito novo. E aí, às vezes, mais velho também por conta de contas de saúde mental, que a gente já falou, mas eu digo assim, que se você está passando por isso nesse momento, você é muito importante. A transformação acontece no dia a dia e aí a gente vai precisar lutar. E, infelizmente, às vezes são lutas muito felizes, mas às vezes doloridas. Mas não deixe de ser quem você é. Acredite na sua essência, né? Acredite em você. E aí a gente vai continuar lutando também. E se vocês quiserem fazer parte dessa luta, a gente tá aí com o movimento social, com programas, procurando. A gente pode procurar lugares, né? Ter um centro de referência. Eu acho que você precisa, né, ser você.
apesar de, né? Apesar de ter pessoas que às vezes vão dizer que não, é muito difícil mesmo isso, mas dá para acreditar porque é possível, a gente está aqui falando sobre isso, tem tantas outras pessoas que podem ser referência desse lugar. E temos a nossa plenária, né? Quer falar dela Sim, também? isso, a gente tem a plenária do movimento LGBT, que aí é o que eu tô falando, né? Se às vezes a gente precisa de um grupo que quer conversar com a gente. Esse mês, em agosto, a gente vai fazer no dia 26, aqui na Rua da Mina, né? Em Heliópolis, na quadra da Unas. E aí a gente vai fazer conversando com os funcionários, né? Com os trabalhadores que são pessoas LGBTs, e aí fazer um bate-papo. Mas, para além disso, ela acontece mensalmente, né? Em agosto vai ser dia 26, mas normalmente no terceiro sábado, é que nesse mês tem a Semana de Direitos Humanos, né? E a gente vai fazer durante a semana, vai ser numa quarta. Mas normalmente ela acontece no terceiro sábado do mês, de manhã das 9 ao meio-dia, aqui na Unas, em Heliópolis também, na Rua da Mina. Então venham. Um abraço pra Pri. Pri, beijo pra você, viu? Tá aí escutando, assistindo o nosso programa. Ela que mandou aqui também, que está amando o programa, como sempre. Muito obrigada. Obrigada pela participação sua. Bom, agradecer muito obrigado. Drica, eu acho que foi de extrema importância a sua participação pra gente falar sobre esse assunto que, querendo ou não, é um tabu ainda para muitas pessoas, e nós estamos aqui exatamente para isso, para quebrar. A gente acha que não até começar a conversar sobre, né? Exatamente. Mas ainda existe muito preconceito, existe esse tabu de não falar, de não tocar no assunto em certos lugares, não se pode, e o programa Vozes, ele tá aqui para isso, para quebrar tabu, paradigmas, preconceitos, e nós queremos agradecer a você de coração imensamente. Muito obrigado pela sua participação. Suas considerações finais. Tá. Obrigada, eu que agradeço mesmo. De novo, vou dizer, né, que é muito importante que tenham programas como esse, que falem sobre a sociedade, o que está aí. E essa é uma ideia maravilhosa, né, de poder falar sobre isso. Quero agradecer, obrigado pelo carinho, foi muito bom. Quero só deixar as redes sociais aí dos dois movimentos, né? Que aí do movimento LGBTI, que é o Grito da Diversidade, aí tem no Instagram, o Grito da Diversidade, e o movimento de mulheres, que é mulheres.heliópolis, que também tem no Instagram, e aí dá pra ver lá como vai ser os dias dos encontros, se tiver alguma ação específica. É isso, gente, agradeço. Fala também da galera as mulheres que querem jogar futebol também, por também, favor. Não, também, por favor, isso é uma coisa que faz parte da minha vida, eu não sou uma pessoa melhor para jogar futebol. Se quiser divulgar o Inspira Mulher também, fica à vontade, o programa é nosso. Tem uma rede social que é dessa rede de futebol que eu faço parte, que é @Rede Paulista de Futebol de Rua. Esse futebol ele é mais inclusivo, aí tem mediação, e aí é misto, então a galera toda pode jogar. Legal. Mas as mulheres, né, que jogam futebol, eu tô um pouco afastada do futebol aqui, mas eu sei que tem no Céu meninos aqui perto da gente, e na quadra... Eu não sei se é no Campinho de Heliópolis, numa quadra que tem lá perto. Vamos movimentar não sei vamos o endereço. Vamos movimentar esse eu futebol aí com a apoio mulherada. muito qualquer lugar, gente. Se vocês também tiverem aí iniciativas que tenham futebol feminino, vocês podem mandar ou nas redes aqui do programa ou nas redes sociais dos movimentos que eu falei, que aí é muito importante. O Inspira Mulher, a gente tá com uma turma agora, a gente tá com uma turma lá no Savério, e aí ela finaliza em setembro, e aí a gente vai abrir outra inscrição, e aí quando a gente abrir, a gente vai divulgar direitinho. A gente tá pensando no Instagram do projeto para poder divulgar mais informações. E aí quando sair, a gente posta nas redes, aí na rede principal é da Unas mesmo, que a gente fala sobre o projeto. Aí deixa eu trazer um comentário aqui que apareceu agora, da Amanda Vitória. O programa de hoje foi incrível e sempre maravilhoso ouvir vocês. A gente só traz convidado bom aqui, bom, gente. Tá achando feliz. que a gente Tá achando que a gente é pouca coisa? A gente começa com tudo aqui. Pois é. É o seguinte, estamos chegando ao final de mais uma edição do Vozes, Diversidade nas Ondas do Rádio. Hoje conversamos com a Drica sobre visibilidade lésbica, entendendo aí que promover o respeito, as diferenças, é fortalecer a democracia, a cidadania e os direitos humanos. Dar visibilidade significa reconhecer histórias, combater estereotipos e garantir que todas as pessoas possam viver com dignidade, segurança e igualdade. Agradecemos imensamente a presença da nossa convidada Drica mais uma vez. Obrigada. Pelas reflexões e contribuições partilhadas aí com a gente.
Também agradecemos a você que esteve aí com a gente esse tempo todo, ouvinte, esteve também no YouTube assistindo o nosso programa, pelo interesse em construir uma sociedade mais justa e acolhedora e respeitosa. Para finalizar, nós vamos de Maria Rita Pagu. Aqui todo programa, todo final de programa a gente vai trazer uma música aí para vocês conhecerem um pouquinho aí da nossa comunidade. Às vezes a música não necessariamente vai falar ali, mas a gente vai trazer. Mas essa música eu falo que ela é um hino. Vamos conhecer então. Pagu é o nome artístico da escritora paulista Patrícia Galvão. Ela nasceu na cidade de São João da Boa Vista, mas na adolescência passou a viver na cidade de São Paulo. Seu espírito libertário atraiu a atenção dos artistas modernistas e causou escândalo na sociedade conservadora da época. Pois é, a escritora e jornalista Pagu é um símbolo de independência feminina na cultura brasileira. Sem necessariamente levantar aí uma bandeira pela igualdade de gênero, ela tinha uma atitude que não era comum para as mulheres burguesas do início do século XX. Portanto, é lembrada pelo seu comportamento livre, o qual escandalizava a sociedade da época. E Pagu, ele é um símbolo, sim, de liberdade feminina, artística e política. Portanto, está culturalmente associada à arte, ao comunismo e ao feminismo. Eu sou Celi Santos, Arthur Frias, e este foi mais um Vozes Diversidade nas ondas do rádio para você. Isso. Encontramos você na próxima quinta-feira ao meio-dia. Tchau, tchau, gente. Até a quinta.